Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos começar a aula 50, cabeça, ilíaco e pelvis. Nós estamos no dia 20 de fevereiro, numa sexta-feira de fevereiro, né? 2026. Ontem nós trabalhamos um pouco mais do tórax, desenvolvemos um crânio e aqui. Foi esse aqui que nós fizemos ontem. Nós vemos a cabeça. Vamos começar. Para estudar o ilíaco, você tem que estudar ele seguindo o modelo. Então, nós trabalhamos seguindo o modelo. Podem falar enquanto a gente faz os estudos, porque a gente está aqui para isso mesmo. Para responder, desenhar e fazer. E se der tempo, nós fazemos mais do que está pedido aqui. A cabeça a gente já resolveu na aula de ontem. Então, vamos deixar para depois, se der tempo, fazer mais um pouco da cabeça. O ilíaco. Este osso da pelvis, que é complicado de trabalhar. Vou procurar meu outro celular, só um instante. Achei. Quando vocês pesquisam sobre a pelvis, vocês encontram as fotos delas. Vamos pesquisar, olha aqui. Pelvis. Ossos do quadril. A pelve masculina e a feminina. Cintura pélvica. Assoalho pélvico. Ué, o que aconteceu? Detalhei um rosto esse aqui, então vamos para o desenho. Preparado? Sim. Ok. Bom, primeiro, eu vou fazer um cubo aqui. Uma caixa. Vocês já trabalharam um cubo, certo? Já falei como você faz um cubo. Agora, vamos aumentar esse cubo. Mas eu vou aumentar assim. Eu vou pegar essa extensão, pegar a metade e vamos dobrar esse tamanho e colocar uma extensão um pouco maior aqui. Deixa eu colocar a metade aqui que eu tinha dividido. Ok. O que eu fiz? Peguei esse cubo, dividi na metade, peguei essa metade, aumentei para a direita. Oi, Map, como é que você está? Participa aí comigo. Não vai embora, Map. Aqui está. Essa caixa, nós já trabalhamos bastante ela. Nós trabalhamos esse cubo de vários ângulos. Deixa eu mostrar o que a gente fez, né? Map. Nossa, eu gostei do nickname dele. E obrigado pela dica, Map. Não vai embora. Fala mais coisa aí. Lembra desse estudo que nós fizemos? Esta rotação e a outra que a gente fez, que vai ser necessário para fazer esse cubo aqui. Combinado? Agora, aqui eu vou fazer uma marca e aqui uma marca. Com essa caixa que tem um cubo que eu aumentei metade aqui, estão prestando atenção, né? Esta metade que foi aumentada é a metade desse cubo que foi aumentado para cá. Se a gente não aumentar o tamanho do cubo, a coisa não vai funcionar. Temos que aumentar. Vou colocar assim, daí eu consigo ver melhor as mensagens, né? Daí. Aqui é o meio. Neste meio, bem aqui,
eu vou fazer o seguinte desenho. Só que eu vou levantar um pouquinho. E essa parte aqui, lembra que eu falei de pubis? É bem isso daqui, ó, esta ponta. Esta parte eu vou virar nesse sentido, subindo. Ó, dei um pequeno degrau, subi até chegar aqui, ó. Assim. Veja, ele está um pouquinho mais alto. Fiz uma curva, subi e inclinou para lá. Olha, esse negócio aqui é uma coisa bem complicada, sério. Nós temos esse vértice, esse azul aqui, e esta curva para cá. Acho que o Medmap saiu, tadinho. Ó, esta curva. Aqui ele subiu, alcançou essa altura, fez essa curva aqui para trás, e antes de chegar nessa reta, eu vou virar para baixo. Creiam, isso daqui não vai ser fácil de vocês entenderem. Eu teria que ter um arame de bronze para mostrar isso. Eu teria um arame de cobre, na verdade, para mostrar isso. Deixa eu ver se encontro algum araminho por aqui. Só um pouquinho. Não deixei nenhum arame preparado. Tá, vamos na imaginação dessa inclinação. Numa outra aula eu faço essa inclinação. Desse lado, eu faço a mesma curva. Assim. É verdade, isso aqui é complicado. Olha, se a caixa der errado, você não vai conseguir. Tem que aprender a fazer o cubo. É essencial para determinar cada posição disso daqui. Mas vale muito a pena aprender a fazer isso, porque esta caixa vai ensinar futuramente coisas bem mais complicadas. Muito mais complicadas. Será que existem coisas mais complicadas que a pelvis? Existem. Acredite em mim. Tá. Se eu descer esse ponto, que é a metade desse cubo aqui, eu desço, olha o que vai dar. Ele encosta nesse canto. Se eu descer nesta metade, obviamente, aqui vai ter esse ponto que vai subir, vai encostar nessa caixa azul aqui, vai encurvar para frente e vai descer aqui. Assim. Eu vou pegar um modelo 3D, só um pouquinho. Não, peraí. Tive uma ideia melhor. Eu não posso usar esse daqui porque eu estou lendo o TikTok, eu vejo a mensagem de que tem uma ideia melhor. Aqui. Coloco aqui para ler. E com a câmera eu tiro foto de um modelo 3D que eu já deixei separado. Aqui está. Pronto. Aí está. Então, este cubo aqui determina a perspectiva. E confia, mesmo com o modelo 3D é complicado. O cubo que vai te ajudar a localizar as alturas. Deixa eu pôr uns pontos só para vocês verem. Com esse daqui, ó. Esta curva corresponde a esta curva aqui, ó. Mesmo que pareça diferente, elas são iguais. Quando fizerem chifres, vai ser a mesma dificuldade. Então, quem conseguir vencer essa dificuldade, quando fizer chifres, já vai estar preparado. Esta inclinação corresponde a esta inclinação aqui. Assim. Esta curva aqui, ó,
corresponde a esta curva aqui. Veja, no cubo, ela está vindo nessa direção. Percebe? Olha, encostou aqui e aqui. Viram? Aqui, ó, formou um triângulo, que é o mesmo triângulo que esse. Parece menor, só que ela está atrás. E essa está de lado. Parece maior, mas é pura projeção. Os dois têm o mesmo tamanho. E isso vai acontecer quando fizerem chifres também. Certo? Vamos lá. Desta parte, eu vou subir uma curva lá dentro que vai direcionar para isso daqui, assim. E ele vem para cá, assim, ó. Tipo um buraco enorme, assim. Bem assim. Sendo que vai ser um pouco mais forte aqui e aqui. Por que desenhar um negócio tão complicado? Bem nesse canto, no meio aqui, ó, no meio, bem aqui, eu vou fazer uma bolota, que vai ter uma correspondente do outro lado, aqui. Esse daqui vai nessa direção, subindo, e aqui vai ter uma outra bolota. Este é a crista do fêmur. Vai ter uma aqui e uma aqui. Olha como ele fica diferente. Este vai descer, porque é o fêmur. Olha o que formou. Aqui. Ok? Bom, aqui embaixo, nesta linha, mais ou menos aqui, nós temos uma voltinha. Que vai estar mais ou menos nessa distância e do outro lado também. Só que aqui é a parte de dentro. Então, só vai ter esta ponta assim. E vocês não vão entender por hora esta ponta. Porque parece que aqui não aparece ela. Porque aqui ela fica escondida. Isso daqui é lá atrás. Isso é complicado de entender. Vou até descer um pouquinho só isso daqui, pronto. Me acompanharam, né? Tá. Lembra que eu falei de um músculo chamado psoas? Deixa eu ver uma coisa aqui. Não vou achar. Mas vamos fazer o psoas. Ou psoas, né? Onde que eu faço ela? Bom, eu falei que era um músculo da alma. Ela passa aqui por cima, sobe, vai por dentro da bacia e vai em direção à coluna vertebral. É bem isso que ela faz. Mas só por curiosidade, não é algo que a gente vai ver porque não está na morfologia. Olha, essa é a preparação da ligação das dois ilíacos, o íleon 1 e o íleon 2, o íleon direito e o esquerdo, e bem aqui vai ficar o cóccix, a pontinha. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, aí está, os furinhos. 4, talvez 5, 6, está aí. Daqui, ó, é aqui que vai estar a lombar, que a gente já trabalhou. Lombar, inclinando naquela curva. Lembra da curva? Ó? A lombar. Creio, isso daqui é um verdadeiro desafio. Poucas pessoas vão conseguir fazer isso daqui de forma correta. É muito complicado, acreditem. Talvez eu consegui simplificar um pouco mais para vocês verem como funciona. Mas é necessário vocês saberem que isso aqui existe e a complicação que ele é. E é por isso que a gente fez. Porque é necessário passar por esse processo. Olha, glúteo e as costas. Pubis e a coxa. A outra coxa
e o pubis virando barriga. Viram? O Nick Hart falou que o psoas liga essa parte aqui, ó, entra aqui, ó, na bacia, faz essa curva, passa por essa área aqui e vai em direção à coxa. Assim. Esse que é o psoas, mas só falei por curiosidade. Não é algo que vai aparecer no desenho, porque é muito interno. Obrigado, Nick Hart. Então é um músculo bem comprido. O abdutor, só por curiosidade, que a gente comentou na aula passada, é esse aqui, ó. É um outro músculo, não é o psoas. É o abductor. Eu comentei errado que o psoas e o abductor seria o mesmo, mas foi uma confusão minha. Tá aqui. Esse é o abductor. E esse grandão que vai para cá, vou pegar uma outra cor. É chamado de rectus femuralis. Não é o costureiro. E é isso. Vamos lá. E é legal isso. Talvez por isso se chama o músculo da alma, porque liga a perna à lombar, passando por dentro do quadril. Agora, por que se chama da alma? Eu não sei dizer. Continuando. Vamos fazer um outro ângulo. Eu fiz a caixa nesse ângulo aqui, né? Vou inclinar um pouco a caixa, só para vocês verem o que acontece. Deixa eu pegar um modelo disso, dela mais inclinada, só um pouquinho. Você é um poço de conhecimento, Nick Hart. Sempre me surpreende. Obrigado. O Nick Hart falou, algumas correntes como yoga dizem que armazena emoções. Pronto. Vamos lá. Agora nós vamos inclinar um pouco mais. Olha como eu inclinei o cubo agora. A linha estava assim, essa era a inclinação do cubo. Agora a inclinação do cubo está assim. Então o ângulo mudou. Então como está assim, vamos desenhar esse cubo. Tem que ser um cubo, conforme a gente estudou, fazendo em diversas inclinações. O treino de cubo é extremamente necessário. Não é comprovado, mas ficamos tensos quando bate a ansiedade. Ei, eu pensei que era comprovado, porque eu fico tenso quando estou estressado, com ansiedade. Bem no meio, dividi um cubo em dois. Essa parte do meio, repito o mesmo tamanho para cá. Pronto. Lembrando que esse cubo é o tamanho de uma cabeça. E aí vai. Desta parte vermelha aqui, que seria igual àquela, eu vou fazer uma curva que vai alcançar esse daqui, vai até aqui. Só que agora ele está mais inclinado. Então a gente vai conseguir ver esse detalhe aqui que se perdeu antes. Assim, ó. Esse detalhe. Do outro lado, antes de fazer o outro lado, esse desce. Repito para esse lado aqui. E subo novamente, fazendo a mesma curva até esse ponto aqui, ó, do mesmo jeito. Porque ele está um pouquinho mais inclinado. Isso aqui vai descer. Aqui tem aquela ligação do pubis, né? Nessa altura. Mas como eu virei mais, acho que eu vou até deixar um pouquinho mais alto. Aqui. Boa.
Lembra desse buraco? É a partir daqui que eu vou começar. Pronto, já preparamos a parte até o cóccix. Aqui, ó, vou colocar a coluna, já preparei. Preparado para este buraco aqui? Vamos ver. A partir daqui, eu vou levantar e inclinar, porque isso daqui inclinou, então vocês veem um pouco melhor. Olha, estou fazendo essa volta e tem que alcançar essa ligadura frontal. Assim. Esta volta que eu fiz aqui é onde vai estar a esfenoide, onde vai estar a ligação do fêmur, a cabeça do fêmur. É a mesma coisa que isso daqui. Só que agora nós conseguimos ver ainda melhor. Agora desse lado aqui, ó. Ele vai subir. Olha a volta. Essa volta que estava assim, ela virou um pouco mais. Quero ver se eu acho algo redondo para mostrar isso. Talvez esse daqui. Olha, veja esse círculo aqui. Ele estava nesta inclinação. Esta volta aqui, talvez um pouco mais inclinado assim, ó. Esta volta aqui é igual a esta volta aqui. Ali, ele virou um pouco mais e ficou maior, viram? Então, nós estamos brincando agora com a aula de elipse. Lá no começo, nós demos aula de elipses. Foi a aula número 4. Tá aqui, ó. Aula 3, quer dizer, foi no dia 4. Aula 3, elipses. E nós vimos essa inclinação. Então, eu disse, todas essas aulas do início vão ser importantes porque a gente vai rever futuramente. Aula de cubo, aula de elipse, e estamos revendo. Isto vai ajudar futuramente. Ah, eu só queria desenhar mangá e você vem com essas coisas complicadas. Desculpa. Aqui desceu. Lembra que eu fiz uma curva? Vou fazer a mesma curva aqui. Aqui tem uma entrada esférica, esfenoide aqui. É onde que vai estar a cabeça do ilíaco. Depois ele vem para esse lado aqui. A crista do ilíaco, né? E aqui, ó, o fêmur desce. Novamente. E aqui, o fêmur desce. E esta parte vem para cá. Só que, agora como virou aquela parte que está escondido, agora vai aparecer. Ó, nessa direção, ele veio para cá. E depois ele vai para o outro lado. Assim. Aqui vai ter um buraco. E aqui vai ter um buraco. E essa parte aqui? Ela vai virar e me esconder assim. E aqui vai ter o cóccix. E tá feito. E aqui vai ter a coluna. Tá. Quando vocês veem esse ilíaco de lado, visto esta parte aqui, ó, essa chapa, olhando isso aqui de frente, uma seta aqui, ó, olhando nessa direção. Vamos ver como a gente vê isso daqui. Aí vai. Tá. Essa parte da frente vai estar... Vamos fazer aqui. Acho que vai dar certo. Bem aqui, ó. Deixa eu fazer o quadrado para não me perder. Pronto. Esta curva aqui
vai estar bem aqui, ó. Então, esta ponta é esta ponta. A parte vermelha que está indo para trás fica bem aqui. Essa parte de dentro, que eu fiz com... eu pintei com esta cor aqui, né? Que seria essa parte aqui. Ela vai estar bem aqui, ó. Esta ponta que está bem para frente, ela alcançou aqui. E aqui ela vai descer, fazer essa curva, assim. Olha que doido. Depois, vai fazer bem isso aqui. Maluco, né? E depois aqui, vai lá pro cóccix de novo, a caudinha. E a lombar. Esse buraco que está aqui, que parece pequeno, ele vai parecer maior porque está de lado. Assim. E bem aqui, vai ter uma cratera esférica, uma cavidade esférica. É o que eu disse. Isso aqui não é fácil. Eu queria mostrar para vocês, porque se alguém tiver interesse de estudar o ilíaco, que estude de forma correta. Não pense que é fácil, mas só para quem resolver trabalhar com isso daqui. É uma aula mais de veja como é complexo. É uma aula mais de preparação. É uma aula mais de eu não deixei de falar disso. Então, o objetivo dessa aula é para mostrar como é difícil mesmo. Aqui está esta ponta, corresponde a esta ponta aqui. E lá dentro, será que está verde? É, ótimo. Vai ligar a outra parte desse halteres, que é esse aqui, esse aqui, esse aqui e esse. Não, esse lá dentro, desculpa. De lado, o líquido parece uma asa grande em cima do encaixe redondo no meio, onde o fêmur entra. Sim, mas aqui se percebe que ele é mais uma bacia, assim. Aqui, ó, é onde que liga a parte de trás, o cóccix, que é um triângulo, coloca bem aqui, né? E, eu esqueci o nome da outra parte, peraí, deixa eu ver se eu acho aqui para dizer. Às vezes me foge o nome. Em cima do cóccix. Deixa eu ver se eu encontro o nome dele. Acho que aqui tem. Não, não tem não. Gente, eu falei o nome ontem. Ontem? Ou foi anteontem? Acho que foi anteontem. Mas eu falei o nome dele. Achei. Sacrum. Isto. Então, ó. A bacia. Sacrum. Encostei o sacrum. A borracha é o sacrum. Obrigado, Nick Art. Aqui está. O meu minguinho é a ligação do pubis ali. Assim. Então, vocês têm isso aqui. Como uma bacia. Como a concha da mão. Aí, quando vocês olham de frente... Então, é quase isso. Isso visto de cima. Que bom! É uma coisa meio complexa mesmo. Já vi numa loja médica, eu fiquei namorando assim, eu queria ter aquele ilíaco feito de silicone, de plástico, e era tamanho real, com borracha, com articulação na coluna. Nossa, a minha vontade é ter aquilo. Eu tenho uma escultura, eu deixo lá na escola. Eu fiz uma escultura, mas eu deixei separado para eles verem as partes separadas. E eu esculpi o sacro também. E o... agora o cóccix. Sempre estou esquecendo alguma coisa, viu? Tá? Bom, daqui o fêmur desce.
Agora vamos colocar os glúteos. Costa, grandes glúteos, a coxa. Legal. Vamos mudar a cor. Pro azul mesmo. Barriga. Pubis. Olha como encaixa perfeito. Sabendo que esse daqui vai lá para dentro, né? Assim. Mas não aparece. Porque a coxa esconde. Bem assim. E é por isso que aqui tem esse desenho assim. Olha como fica perfeito. E está funcionando. Tá. Que mais? Deixa-me ver. Acabamos. Podemos ver um pouco da aula de amanhã. São 20h35, dá tempo. A gente vai ver amanhã Leonardo da Vinci e Frederic Delaville. Perfeito! Ah, é. As impressões 3D também são bacanas. Leonardo da Vinci. Vamos ver se eu consigo pegar alguma coisa do Leonardo aqui. Acho que eu vou mudar de celular. Esse celular aqui é meio chato, quando eu vou abrir, eu vou usar o outro. Aí. Só um minuto. Entrando. Perfeito. Troquei de celular. Eu vou escrever no Google a palavra Codex Leonardo Codex Leonardo aqui, ó. Codex Book, mais eu vou colocar aqui Anatomy. Anatomy. Leonardo da Vinci tinha um caderno de sketch onde ele fazia esses estudos que a gente está fazendo. Como eu estou fazendo uma folha solta, ele encadernava e ele tinha muitos cadernos. Muitos mesmo. As mãos, sobre a gravidez. Ele fazia uma coisa meio ilegal. Se ele fosse pego, talvez ele ia para a fogueira. Ou para a Santa Inquisição. Era proibido você dissecar cadáveres. Então, ele pegava corpos que havia recém enterrados ou desviava através do suborno para poder fazer os seus estudos, cortava, embalsamava e depois desfazia dos restos mortais, dando os ritos fúnebres. E tudo isso ele fazia escondido. Mas o estudo dele foi tão maravilhoso que anos depois, quando foram descobertos, foram usados para a medicina. Esse cara era louco, avançado para a época. Um gênio. Quem falou essas palavras foi o Nick Art. É isso aí. E como o traço dele era muito bom, ele fazia esses estudos. Olha só. O estudo dos músculos do braço. Ele escrevia da direita para a esquerda e o pessoal deduziu que ele fazia isto porque, como era um estudo proibido, era para esconder o que ele escreveu. Não faz muito sentido, porque a escrita não era tão condenadora quanto os desenhos. Mesmo que ele fizesse os desenhos invertidos, todo mundo ia descobrir que ele tinha dissecado os corpos, só olhando o desenho. O caso é que ele era canhoto, e na Itália, canhoto significa sinistra. Isso significa que esquerda é sinistra, por isso as pessoas que eram canhotas, para não serem vistas como gente endemoniada ou algo assim, eram obrigadas a desenhar com a mão direita. Ding Dong, como é que você está? Eu acho que o Kim Jong-un foi um gênio, foi uma das grandes personalidades da história, um cara muito importante. Nós vamos ver o Kim Jong-un futuramente aqui, tá? Tá programado, tá no livro. Mas é logo depois de Perspectiva.
Porque o Kim Jong-gi, ele fez trabalhos bem importantes de perspectiva também. Por isso eu deixei ele logo depois de perspectiva, porque liga com a perspectiva curva, quando a gente falar da perspectiva curva, logo eu faço esse exemplo. Ele enchia caderno com ideias de máquinas, é bem verdade. Tem aqui, ó, as máquinas. Vamos ver se eu mostro. Aqui é mais anatomia, que a gente está tendo aula de anatomia, né? Podia até mostrar as máquinas. Aqui, ó. Acho que é um balão isso aqui. Interessante. Ele fez aviões, balões, guindastes. O cara era muito bom. Ele resolveu vários problemas. Na época, em várias máquinas de guerras. Ele tinha invenções que nunca funcionaram e invenções que eram usadas. Bom, Leonardo di Ser Piero da Vinci, ou simplesmente Leonardo da Vinci, foi um polímata, nascido na atual Itália, e foi uma das figuras mais importantes da Renascença, do Alto Renascimento, que se destacou como cientista, matemático, engenheiro, inventor, anatomista, pintor, escultor, arquiteto, botânico, poeta e músico. Eu acabei de ler algo que eu deixei escrito aqui para ler nesta aula. Bem aqui, ó. Esses desenhos de cima não são do Leonardo da Vinci. Esses são. Eu deixei esse como exemplo para a comparação. Esses desenhos, muito bem ilustrados, foram feitos por um artista que depois estudou na École d'Anatomie. Ele é o Frédéric Delavier. Deixa eu ler sobre ele. Não cabe Kim Jong-gi agora, Ding-Dong, porque como a gente está falando muito sobre a anatomia, eu não achei que era interessante colocar o Kim Jong-gi antes. Por isso eu falo do Kim Jong-gi mais futuramente, tá? Daí eu falo a biografia dele. Frédéric Delavier foi editor na revista Le Monde de Musée por mais de 10 anos. Seu livro, Guide to Bodybuilding Movement, foi publicado em 1998. Foi um best-seller mundial, com mais de 2 milhões de cópias vendidas. E foi traduzido para mais de 30 idiomas. Frequentou o curso de dissecação da Faculdade de Medicina. E estudou morfologia na École des Beaux-Arts, em Paris. Seu trabalho foi feito com arte tradicional, usou de modelos as quais fotografou, e a partir das fotos, ele usou como referência, até a partir das fotos, usou o modelo, a partir das fotos que de referência, desenhou músculos e ossos que ele aprendeu no curso de dissecação. E ele fazia de uma forma que deixava muito mais claro para o pessoal estudar, com cores separadas, azuis, linha de força. E o porquê que eu separei ele? Porque esta beleza nos traços que ele faz são bem importantes para a gente saber como fazer se nós fizermos ilustrações de anatomia. A forma como ele define bem os músculos, para a gente definir bem. Olha, Cristo ilíaco, esse que a gente fez agora há pouco. Aqui, ó. Esse daqui é esse daqui. Ele deixou um pouco mais largo, esse é feminino, é masculino, tá vendo mais largo. Ele deixou esse aqui um pouco mais largo, eu pus o pubis mais para frente. Ela tem a parte da crista mais para frente. Esse buraco é um encaixe, eu falei, né? Que encaixa o fêmur. Aqui está o pubis que eu comentei. O ilíaco que cresce, na verdade seria mais para cá, né? Ó. Então aqui é o sacro. Gente, essas flechinhas estão erradas, agora que eu vi. Vou ter que corrigir. O sacro vem para cá. O ilíaco cresce, vem para cá. O pubis está aqui. E o cóccix fica aqui. Pronto. E aqui, ó, a coluna vertebral. Ok? Bom, gente, amanhã nós vamos desenvolver alguns estudos do Frédéric Delavier. Hoje nós encerramos e até amanhã às 20 horas. Muito obrigado a todos que participaram e até amanhã.